Estenda as mãos para cá. Senhor Jesus, Pai, te rendemos glórias, te rendemos louvores. Senhor, pedimos a tua bênção e a tua misericórdia. Senhor, toma a vida do presbítero Anderson nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz. Eu coloco o teu filho, Senhor, nas tuas mãos. Senhor, cuida dele, da Renata, do Derek. Senhor, ó Deus, do outro bebê que está a caminho. Senhor, nós te glorificamos. Fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Confesso que estou com frio na barriga. Confesso que já me deu dor de barriga neste dia. Confesso que 3 horas da tarde eu parei de trabalhar. Meu Deus do céu. Mas eu disse, eis-me aqui, Senhor. Quero agradecer a Deus, primeiramente. Quero agradecer a vida do pastor, da pastora, por ter me feito o convite. Não foi apenas um convite, foi uma intimação. Mas eu creio que o Senhor vai falar em nossas vidas, que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir diante da presença dEle. Porque eu creio que há um cenário da parte de Deus aqui nesta noite. Ô Espírito Santo, eu quero dar um tema para essa mensagem. Há um cenário para aqueles que ouvem a voz do Senhor. Vamos repetir? Há um cenário para aqueles que ouvem a voz. Peço para os irmãos abrir a Bíblia em Lucas 5, a partir do verso 1. Ô Espírito Santo, já podemos sentir a tua presença, Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e para ouvir a palavra de Deus, estava eles ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Até aqui. Ô Espírito Santo, eu quero fazer uma pergunta. Pode se assentar. Quem gosta de pescar aqui? Irmão, se você não pega um peixe nesse dia que você saiu para pescar, você fica como? Frustrado. Fica arrasado. Imagine Simão, que ele vivia da pesca, dependia da pesca, e era o mantimento da sua família. Imagine ele naquela noite, não havendo pegar nada. Sendo que Simão, ele era um pescador de profissão. Simão, ele sabia a hora certa.
Simão, ele sabia a isca certa. Oh, Espírito Santo. Mas naquela noite, houve um grande fracasso da parte de Simão. Oh, Espírito Santo. Simão, ele sabia que aquela noite, eu creio que ele sempre ia naquele horário, sempre ele ia à noite pescar. Ele sabia que voltaria com um bom resultado. Oh, Espírito Santo. A igreja aqui está em uma multidão. A igreja aqui está em uma. No verso 3 vai nos dizer, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai ao lago e lance a rede para pescar. O que me chama a atenção, que primeiro Jesus ele ensina e depois ele dá a ordem. Primeiro Deus, ele ensinou aquela multidão. E Simão ouviu, Simão estava naquele barco. E depois Deus diz, vai. Depois Deus dá a ordem. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus manda ele ir ao fundo. Jesus está visitando o seu fundo do seu coração nesta noite. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas Deus está visitando o íntimo, o profundo do seu coração. Oh, Espírito Santo. E eu imagino na cabeça de Simão. Acabamos de sair de um fracasso. E a ordem do Senhor foi para eles ir ao fundo. Eu imagino na cabeça de Simão, podemos ser envergonhados novamente. Oh, Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não tem como fracassar para aqueles que ouvem a voz do Senhor. Não há fracassos, irmãos. Oh, Espírito Santo. O que Simão ainda não tinha percebido, presbítero William? Que havia um cenário da parte de Deus naquele lugar. O que havia naquele lugar? Um cenário. Mas dependia de Simão tomar uma atitude. Dependia de Simão tomar uma atitude. Diz assim nessa noite, para você mesmo. Só depende de mim tomar uma atitude. Mais alto para estremecer o inferno. Só depende de mim. Oh, Espírito Santo da verdade. Oh, Deus poderoso. Volta no verso 5 para mim, por favor. Até essa vírgula era um cenário. Até essa vírgula era um cenário. Que cenário que era esse? Até a vírgula havia um cenário de fracasso. Mas depois da vírgula continua. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Oh, Espírito Santo. Simão, ele teve uma atitude de ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Jesus venceu Satanás pela
Jesus está ensinando aqui nesta noite. Oh, Deus poderoso. Com todo temor, levanta a sua mão, que 2020 foi um fracasso na sua vida. Levanta a sua mão, que 2020 você pensou que não ia chegar onde você está nessa. Levante sua mão, os empreendedores. Levante a sua mão, aquele que sonha em abrir algo. Oh, Deus poderoso. Só depende de você para Deus mudar esse cenário. Só depende de mim e de você para Deus mudar o cenário que estamos vivendo. O começo da mensagem poderia se chamar a pesca fracassada. Mas tem outra palavra de Deus para você. Não tem como fracassar para quem ouve a palavra do Senhor. Se Deus te chamou, não tem como dar errado. Se Deus te chamou, não tem como dar errado. Oh, Espírito Santo. Assim como Satanás, ele cria algum cenário, pastora, para que a gente venha cair envergonhado, para que a gente venha cair, para que a gente venha ser fracassado. Assim Deus cria algum cenário, para que os planos e a promessa dele se cumpram nas nossas vidas. Há um cenário de Deus aqui nesta noite. Deus quer te exaltar, irmãos. Porque aonde foi vergonha, o Senhor vem com a dupla honra. E a Bíblia, em Ageu 2, disse que a glória da segunda casa, ela será maior que a primeira. Oh, Espírito Santo. Pedro, ele estava debaixo de uma palavra. Quem se move em Deus não tem como fracassar. Quem se move em Deus não tem como fracassar. Talvez você tenha ouvido ao término dessa campanha, os dias ao decorrer dessa campanha, por que você está indo lá? Eu confesso que o meu físico ele está cansado, mas o meu espiritual ele quer mais e muito mais da presença do Senhor. Porque eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra do Senhor. Que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. Oh, Deus poderoso. A Bíblia diz que Simão ele foi o primeiro discípulo a ser escolhido. E eu quero te dizer que não foi à toa. A Bíblia diz que ele foi o primeiro. Porque Jesus ele sabia que ele era um líder nato. Jesus sabia que ele se arriscava sem medo. Por isso Jesus chamou ele. E quantos de nós tem perdido a oportunidade de viver a obra do Senhor? Porque perdemos a oportunidade. Já foi falado aqui ontem.
Eu tive uma oportunidade de mudar o cenário da minha vida. Sabe qual foi esse cenário? Voltar para os braços de Jesus. Jesus, Simão, ele se arriscava a viver o sobrenatural de Deus. E Jesus se agrada de pessoas que ousam confiar nele. E Simão confiou. Será que estamos confiando no Senhor? Será que estamos entregando todas as áreas da nossa vida para o Senhor? Quando você entrega toda a área da sua vida, você está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Ou será que nós só estamos entregando a nossa parte sentimental? E esquecemos a financeira? Esquecemos a familiar? Oh, Deus poderoso. Vamos aprender mais de Simão. Agora, Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Rocha. 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 Peço que abra a Bíblia em Mateus, no seu capítulo 14, no seu verso 22 ao 33. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos a entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustou-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Pedro, ele achou o máximo ver Jesus andando sobre as águas. E ele quis fazer o mesmo. Na verdade, o barco havia 12 discípulos. E por que só Pedro falou: Senhor, se for tu, me faz andar sobre as águas? Porque Pedro foi o único que se arriscou a andar sobre as águas. Eram 12. Mas só Pedro se arriscou a viver o sobrenatural de Deus. Ele viu que valia a pena correr aquele risco por Jesus. Oh, Espírito Santo. O mais importante, sabe o que é? É saber que nós também podemos andar sobre as águas. Mas como é que eu ando sobre as águas? Caminhar na palavra, sem medo de afundar. Só precisamos confiar.
Quer viver o sobrenatural? Viva a palavra. Quer viver as maravilhas de Deus? Vive a palavra. Salmos 37, 5, que são versos, salmos, vai nos dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e poucas coisas ele fará. Não? Entrega teu caminho a ele, e ele fará mais ou menos. Ô Espírito Santo, confia nele e ele tudo fará. Tudo. Ô Deus poderoso. E sabemos da história, pastor, que Simão ele dá apenas uns passos. E Simão ele sente um vento forte. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhou. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi. Ah, o vento veio. Olhou para o lado. Assim é na nossa vida. O pecado é errar o alvo. Quando pecamos, erramos o alvo. E o alvo é oh Espírito Santo. Quero chamar o Malaquias para me ajudar. Hoje o nome do Malaquias será mudado. Será Pedro. E Pedro ele estava se afundando. Coloca no verso 30 para mim, por favor. E Pedro se afundando, e Pedro se afundando, e Pedro se afundando. Eu quero que o Malaquias leia ali, ó, pós a vírgula ali. O que Pedro falou? E eu creio que Pedro se afundando em Jesus, indo de caminho a ele. E Jesus caminhando, caminhando. E Jesus ele estende as suas mãos. Oh, espera um pouquinho. Oh, Espírito Santo. Põe no verso 24 para mim, por favor. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então quer dizer que quando... Aqui está o barco. Pedro ele veio ter com Jesus. Então quer dizer que ele saiu do... Vamos ver se vocês vão pegar. Pedro saiu do barco. E pelas ondas, as ondas estavam forte, açoitado. Então o barco, sabe o que o barco estava fazendo? Se afastando de Pedro. As ondas batiam. Estava se afastando. O vento batia. Estava se afastando. Oh, Espírito Santo. Oh, Deus poderoso. Mas a Bíblia não diz como Pedro voltou para o barco. Foi nadando.
Mas eu quero chamar sua atenção. Eu creio que há um diálogo entre Jesus e Pedro. Vamos para esse diálogo. Pedro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pedro, o vento está forte, mas comigo você caminha. Pedro, a tempestade está fortíssima, mas comigo você caminha. Tá vendo essa enfermidade? Comigo você vence. Tá vendo esse câncer? Comigo você vence. Tá vendo esse deserto? Comigo você vence. Oh, Espírito. Muitas das vezes, saímos de casa crendo no milagre. Saímos de casa crendo que Jesus ele vai fazer o milagre. Saímos de casa e cremos que Jesus vai abrir uma porta de emprego. Saímos de casa e cremos que Jesus vai curar. Aí chegamos à noite, já queremos um milagre. E começa a questionar que Jesus é esse. Já começa a murmurar que Jesus é esse. Já não tem mais fé. Aí vem a palavra do Senhor dizendo, em 1 Coríntios, no seu capítulo 2. Oh, Deus poderoso. No seu verso 9 está escrito. Aqui está dizendo, mas está escrito. Oh, Espírito Santo. Ah, Deus. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para aqueles que ama. Há um cenário da parte de Deus aqui nesta noite. Estou sentindo a presença do Senhor, como nunca senti. Estamos vivendo 2 gerações. Me pergunte quais. As gerações dos ingratos. A Bíblia diz que eram 10 leprosos. Os 10 foi curado. Mas somente um voltou para agradecer ao Senhor. Você sabia que Deus se agrada de um coração grato? Não sou eu que estou dizendo, mas sim a palavra dele. Quantas portas Deus já abriu? Quantas curas Deus já fez? Quantos milagres Deus operou? E ainda tem pessoas que fazem isso para Deus.
E a segunda? Me pergunta qual é a segunda. Olhei para o homem. Aí já começa a falar. Ah, mas meu pastor me falou isso. Ah, mas minha líder, ela falou isso. Ah, aquele irmão não me cumprimentou. Sabe o que eu quero te dizer? Igreja perfeita, só no céu. Igreja perfeita. Já foi falado aqui. Aquele que fala que não tem pecado, já se faz mentiroso, já está pecando. E Jesus, ele veio pelo justo. Ele veio para os doentes. Vamos parar de dar desculpa para Cristo. Vamos focar na cruz. Sabe por quê, meu pastor? Porque até a sua morte de cruz, Jesus, ele viu muita gente imperfeita. E mesmo assim ele se entregou por mim e por você. Você acha que eu merecia estar aqui? Oh, Deus poderoso. E eu posso ver Jesus naquela cruz falando assim: Pastor Wellington, vale a pena. Stephanie, ela vale a pena. Missionária Branca, ela vale a pena. Missionária Rose, ela vale a pena. Tia Célia, ela vale a pena. Jesus não vê como o homem vê. Ele vê o coração. Oh, Deus poderoso. Eu citei alguns nomes aqui, né? Mas Deus manda eu ir além. Oh, Espírito Santo. E Deus manda falar a todos vocês que estão aqui. Valeu a pena. Valeu a pena. Oh, Espírito Santo. Ah, Deus. A história de Pedro e Jesus tem muito a ver conosco. Quando decidimos seguir no caminho do Senhor, começamos bem. Com a fé simples e pura, capaz de nos fazer andar no sobrenatural. Porém, logo vem as aflições da vida. Oh, Espírito Santo. Porém, logo vem as afrontas de Satanás. Oh, Espírito Santo. E ficamos com medo e deixamos de olhar para Jesus e afundamos. Mas quando reconhecemos que sem eles afundamos, que sem Jesus afundamos, e clamamos: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estende a mão para nós. Eu quero que você entenda uma coisa: ajudar pessoas com pouca fé nunca foi o problema para Jesus. Ele tem fé o suficiente.
Mas me perguntem quantas nossas dúvidas, nossos medos, podemos entregar para Ele também. Porque Ele aceita. Ele nos ajuda quando temos muita fé, mas também quando estamos fracos, sem condições de crer. E isso mostra o quanto Ele nos ama. A ajuda de Jesus não está relacionada apenas na fé, mas pelo quanto reconhecemos que precisamos dele. Quantos precisam do Senhor aqui? E eu quero te dizer que não é como você começa, mas sim como você termina. Se coloca de pé.